Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe muitíssimo. Queridos, Deus me deu um texto em 2 Reis, capítulo 5. Todo mundo conhece a história de Naamã, né? Mas, assim, o Senhor quer falar alguma coisa através dessa palavra nessa noite. E eu vou ler apenas alguns versículos, não vou me estender porque o texto é bem longo, mas vamos falar sobre ele nessa noite, o que o Senhor fez na vida de Naamã. Eu vou ler o versículo 1, versículo 8 e o 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. O 8 diz assim, e ali o Senhor, né, depois eu vou falar mais um pouco. E o 8 ele diz, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Nessa noite há profeta neste lugar. Nessa noite Deus trouxe muitos profetas que está aqui presente. Então, querido, que nós possamos ter nosso coração, que nós somos boca de Deus nessa terra. E o versículo 14 que diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Queridos, Naamã era um homem bem conceituado, né, naquela região da Síria, porque era um general a qual ele deu vitórias ao povo da Síria. E o rei, né, por sua vez, se agradava de Naamã. Só que Naamã, ele tinha leproso. E a lepra é algo que ela nos afasta, naquela época ela afastava o homem da sociedade. Ela tirava, eles tinham o vale dos leprosos, para onde eles tinham que ir. E Naamã estava ali. E às vezes eu imagino, né, Naamã naquela situação como um homem, né, todo mundo, né, ali admirando as suas guerras vencidas, né, a posição que ele ocupava mediante, mas na sua alma, no seu corpo, havia uma doença. E dizem, né, eu não sou muito estudiosa nessa área, né, sou leiga, mas dizem que a lepra ela traz dores. Ela traz dores no corpo. E às vezes eu fico imaginando, imagina ele na frente de uma guerra e ao mesmo tempo com seu corpo todo tomado por lepra. E ali Naamã vai, né, ali vai uma menina. Nós vemos nesse contexto dessa história 3 pessoas. Nós vemos Naamã, nós vemos o rei, nós vemos também a menina. Há uma menina a qual ela fala, né? Se ele conhecesse o profeta que há em Israel. Então, queridos, ali eu entendo nessas histórias, né? Como diz aqui, né? O Naamã, o Senhor Deus, ele possui vários títulos, como Jeová Rafá. Mas Deus fez um milagre na vida de Naamã. Deus curou a Naamã. Foi o Senhor dos senhores, médico dos médicos, a qual foi falado nessa noite, né? O médico dos médicos. Então o Senhor curou a Naamã de uma lepra. E às vezes há processos na nossa vida que precisa ser curado. E eu entendo que, eu imagino assim, tem doenças, né, que vai destruindo a autoestima de um homem, da mulher, o emocional vai sendo abalado. E quando esse emocional está muito abalado, ele vem transparecer no nosso corpo físico.
E muitas das vezes, esse corpo físico, ele vai se arriando, a autoestima vai destruindo muita coisa, destrói, primeira coisa, a nossa vida espiritual, através de uma doença. E eu entendo que Deus, com esse homem, ele tinha, né, quando ele fala no texto, ele diz quando Eliseu manda ele mergulhar nos rios, ele questiona o que o homem de Deus falou. Ele diz, tantos rios limpos na minha cidade, vou mergulhar nesses rios sujos. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu o profeta Eliseu ali. E nessa obediência, quando ele mergulhou 7 vezes, quando ele se levantou sarado, curado para a glória de Deus. É assim que Deus faz na nossa vida. Eu entendo que Naamã passou por um processo, porque ele poderia ter o quê? Poderia ser um homem altivo, poderia ser um homem, né, a qual todo mundo estava ali, elogiando as batalhas que ele vencia, e muitas das vezes nós temos que tomar muito cuidado também com o nosso ego, né? Porque muitas das vezes as pessoas vêm, elogia, e a gente pode entrar pela faixa, né, do ego, se achar muita coisa, e muitas das vezes precisamos passar processos na nossa vida. Eu costumo dizer que Deus, para preparar um profeta, nós passamos por processo. Não existe homem de Deus, mulher de Deus, sem processo. Não existe. Temos que ter processo na nossa vida, porque o processo na nossa vida, seja ele de cura física, cura espiritual, cura emocional, se não tiver, nós não vamos entender aonde Deus quer nos levar, o que Deus quer fazer com a nossa vida. Eliseu, ele teve processos ao caminhar junto com Elias. Ele aprendeu, ele foi discipulado por Elias e se transformou num profeta de Israel. Então, queridos, que nós possamos aprender, né? E nesse texto ele fala, Naamã significa agradável, o nome de Naamã. Agradável, né? Dizem que nomes têm vários significados e ele tem uma importância muito grande. Principalmente na cultura hebraica, os nomes, eles sempre têm um significado. E esse significado, eles têm uma importância muito grande para eles. E Naamã tinha um nome, o significado de agradável. E como nós vemos aqui, o tema que é nos dado é o Senhor cura, o Senhor sara, Jeová Rafá. E ele diz assim, o Senhor Deus possui vários títulos, como Elohim, por exemplo. Esses nomes estão diretamente ligados ao seu caráter e aos seus atributos. Jeová Rafá, o Deus que sara e cura, né? Jeová Nissim, o Senhor é a nossa justiça. Então, queridos, e assim vai, vários títulos. Então, Iavé está aqui nessa noite. Iavé é Rafá. O Senhor cura, o Senhor sara. Aleluia. E ele diz aqui, né? Deus providenciou Jesus Cristo, a cura definitiva para a doença espiritual, física e emocional. Deus pode nos curar de todas as coisas. Deus pode nos sarar de todas as coisas. Eu não sei a necessidade das pessoas que estão aqui, eu não sei a necessidade daqueles que estão em casa. Nós temos vivido num mundo a qual, quando nós saímos à rua, as pessoas estão meio desestabilizadas, vírus, é a situação econômica, é a política, e as pessoas elas estão desestabilizadas. E elas começam a colocar a sua confiança em homens. Mas nós temos um Deus, a qual que governa sobre todos os homens. Deus dá autoridade, Deus tira autoridade, Deus coloca, porque tudo é a permissão do Senhor.
tudo que Deus faz, a palavra de Deus diz que é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é aquela que prevalece. Não importa o meu querer, não importa a minha vontade, mas a vontade dele é que prevalece nas nossas vidas. Não adianta, às vezes nós queremos, Naamã queria rios mais limpos, mas às vezes o Senhor quer nos levar a lugares mais difíceis. Às vezes Deus quer que nós mergulhemos no rio sujo. Mas o que é mais importante para nós? Para mim é sempre o resultado. Queridos, eu sempre, quando eu leio a palavra de Deus, eu sempre vejo ações, e todas as ações que os homens de Deus, que está na palavra, que ele nos arremete a exemplos. Nós temos na Bíblia exemplos positivos, mas temos exemplos negativos. Mas os exemplos positivos que nos dá o caminho da vitória, a resposta de oração, é sempre o caminho da obediência. É sempre o caminho da palavra de Deus. Eu obedeço a palavra de Deus. Mas no tempo de Deus, vem a nossa resposta. A resposta de Deus para as nossas vidas é sempre no caminho da obediência. Às vezes eu me atenho a alguns textos e eu falo, Deus, eu não acho que seja difícil a nosso entendimento. É difícil obedecer? Sim, não é fácil. Às vezes, irmãos, nós obedecemos chorando. Por quê que a gente obedece chorando? Porque Deus vai nos levar para o caminho do seu processo. Porque todos nós somos chamados para ser boca de Deus na terra. Entendemos isso. Mas vamos passar por processos. Cada um passa o seu processo. Cada um vai achar que a sua dor é maior do que a do outro. Não existe, pessoas que você vai falar de um sentimento, de uma dor, e ela vai falar assim, não, mas você não sabe o que eu passei. Então, queridos, eu sempre falo assim, Deus, às vezes é necessário passarmos por processos, porque quando uma pessoa vem falar comigo, às vezes, eu até fico meio assim, eu falo, Jesus, esse é o processo dela. Para mim, talvez eu olhe para ele e eu vejo assim, mas é só fazer isso. Mas o Senhor quer que ela ou ele entenda, olha, é por aqui. Por que Deus permite que quer fazer dessa maneira? Para que a gente possa aprender e não ter que passar pelo mesmo processo 2, 3, 4 vezes. Porque nós temos que avançar, nós temos que crescer na graça, no conhecimento, no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela sara, ela liberta, ela cura, ela restaura, ela purifica, ela santifica, ela transforma vidas. Tira o homem, ergue o homem do monturo e traz para lugares que ele nunca imaginou pisar. Essa é a palavra de Deus. E muitas das vezes, eu fiquei imaginando no texto de Naamã, gente, eu imagino esse homem, o rei, se agradava dele porque ele deu vitórias. Esse homem devia ser um homem bajulado, esse homem devia ser um homem, onde ele passava as pessoas deviam se curvar para ele. Mas esse homem tinha uma dor, ele tinha uma lepra, que às vezes poderia as suas roupas esconderem para que ninguém visse. Você imagina o emocional dele. Mas Deus usa essa menina. Deus sempre usa pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Na palavra de Deus é nítido, ninguém faz nada sozinho. Eu não consigo dar um passo sozinho. E quando nós vemos nas histórias da Bíblia,
Cada texto tem os seus personagens e cada personagem tem a sua função. Deus usou aquela menina para quê? Para que ela trouxesse a ele um caminho. Qual era o caminho? Chegar ao profeta Eliseu. Deus está sempre usando pessoas, seja com uma palavra, seja com uma oração, seja com uma atitude, as nossas ações. Mas qual tem sido a minha posição? Qual tem sido o meu posicionamento? Tem sido o posicionamento de ser usada por Deus para mostrar caminho? Tem sido a posição do profeta Eliseu de falar, vai, mergulha no rio, lava, e tu vai sair com a sua pele limpa, sarado, curado, transformado? Porque o Naamã, ele não saiu só sem lepra, não, queridos. Eu acredito que esses mergulhos que ele dava, o Senhor ia trabalhando nele, ia trabalhando no ego, ia trabalhando, na teimosia, ia trabalhando, e Deus foi trabalhando até o final, quando ele sai limpo, com a pele feito um bebê. Significa que ele sai purificado, limpo. E nós nessa noite, qual posição que nós queremos? Jeová Rafá, o Deus que sara, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor muda a nossa história. Qual é a história que eu quero mudar nessa noite, na minha vida? Eu ouvi de um pregador conhecido, ele sempre falava assim, nunca vá para a casa do Senhor sem um objetivo. Você tem que ter um objetivo quando você vem à casa do Senhor. Quando você vem à casa do Senhor, você vem ao altar, você vai ter homens e mulheres, você vai ter mulheres ministrando, você vai ter homens pregando, você vai ter pessoas falando, e às vezes a sua resposta para os seus objetivos está nesses momentos. Você, quando vem para a casa do Senhor, eu sempre venho assim, Senhor, eu quero uma mudança, eu quero algo novo, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero uma direção. Acontece muito quando eu peço a Deus uma resposta de direção para a minha vida, porque eu já tenho algo no meu coração sonhado. Mas eu sempre falo, Senhor, eu quero viver os Teus sonhos, não os meus. Porque os meus, às vezes, eu posso achar que é maravilhoso, mas não está no coração de Deus. E aí vem o quê? Uma frustração. Aí a gente vai falar assim, poxa vida, eu pedi esse sonho, mas para mim Deus não deu, mas deu para ele. Ai, meu Deus, por que será? Porque não era aquilo que Deus tinha para mim. E quando nós caminhamos na direção de Deus, nos sonhos de Deus, você vai ter processos, mas os seus processos vão ser recompensados com a vitória, com a palavra de Deus te dando resposta, te dando respaldo, para você caminhar, para você seguir, para você ser um Eliseu. Vai e faça dessa maneira. Tem uma palavra que eu gosto muito quando eu vejo os profetas falando. Eu acho linda quando eu estou lendo os textos, ele fala assim, assim diz o Senhor. Eu falo, Jeová, que autoridade desses homens de falar, assim diz o Senhor. E ele fala e acontece. Gente, eu fico apaixonada quando eu vejo esse negócio. Eu falo, Deus, que autoridade. Que autoridade, essa autoridade, queridos, é buscado na comunhão, na oração. Porque para sermos profetas de Deus nessa terra, nós precisamos orar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos ter uma mente totalmente mente de Cristo, transformada, guardada no Senhor. Porque tudo nessa terra é motivo para desviar os nossos pensamentos, as nossas vontades.
E nós, para sermos como os profetas, nós, para sermos como Eliseu, nós temos que ter esse direcionamento na nossa vida. Fazer aquilo que está no coração de Deus, buscar o que está no coração de Deus, procurar fazer aquilo que está no coração de Deus. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que não está. Às vezes eu sonho com algo e não acontece. Ah, é Deus. Poxa vida, Deus não quer me dar, Deus não me dá. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que Ele trabalha ao nosso favor. Nós vamos dormir, descansar, mas o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Enquanto os santos dormem, o Senhor está trabalhando. O Senhor está cuidando do nosso sono, o Senhor está olhando por nós. Então, queridos, quem é que sabe o que é melhor para nós? Mas uma coisa eu sei. Quando um homem ou uma mulher se converte e entende o propósito de Deus, quando ele fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser tua boca nessa terra, eu quero ser um homem de autoridade, eu quero ser uma mulher de autoridade, eu quero ser uma mulher que vai proclamar as boas novas, eu quero ser uma mulher ou um homem que vai trazer qualidade de vida, transformação de vida, mudança de vida, cura da alma, cura física. Queridos, eu sempre, quando se fala de cura física, o Senhor fechou sepultura para mim 3 vezes. Dos médicos falar, não tem jeito. Mas eu entendo que aquelas 3 vezes que sepultura foi fechada, não foi para mim viver minha vida do jeito que eu quero. Foi para viver para um propósito de Deus nessa terra, para a glória de Deus nessa terra, para que ela fosse manifestada de alguma maneira. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que cura e sara. Eu sei que é um Deus que faz acontecer e mudar história de vida. Queridos, são experiências que você vai vivendo ainda menina, mas o Espírito Santo não te deixa esquecer. Eu encontrei com uma das irmãs que oraram por mim, cabecinha branca, trabalhava na mesa de oração com a minha avó. Ela olhou para mim e falou: menina, te vendo aqui, só Jesus. Queridos, meus olhos encheu de lágrimas. Por quê? Ela era uma mulher que estava ali orando por mim junto às outras, intercedendo pela minha vida, para que eu não precisasse passar pelas mãos dos médicos e não sair daquele centro de cirurgia. E aí, ali ela falou: naquele dia que o Senhor te curou, o Senhor tinha falado no meio daquela oração, não era para a glória do teu pai nem da tua mãe, mas era para a glória dele. O Senhor sempre nos cura, nos sara para um propósito. Naamã, eu imagino, que depois dele limpo, sarado, a visão de Naamã mudou. Pelo processo que ele passou. Por cada processo que passamos, a nossa mentalidade muda. Nós olhamos coisas, hoje eu vejo coisas que há um tempo atrás para mim era muito bom. Mas hoje eu já não acho tão bom assim. Mas porque foram processos passados. Não que seja errado, queridos, ter coisas boas não. É maravilhoso, quando o Senhor fala assim: eu vou te dar isso aqui, eu vou te abençoar com isso aqui. É maravilhoso. Mas nós temos que entender que quando o Senhor faz, é para a glória dele. E que nós possamos, queridos, estar sempre ligado nesses processos. Os processos são doloridos. Eu fico olhando esse texto de Naamã e fico pensando: meu Deus, às vezes a gente tem uma dor, algo que nos fere, a gente quer fazer alguma coisa e não pode fazer. Aquele rei fala: sou eu um homem que posso curar Naamã? O rei de Israel fala isso no texto.
Sou eu, homem, acaso vou eu dar vida? Tenho a vida e a morte nas minhas mãos? Aquele rei reconhecia que ele não tinha poder. Aí Eliseu fala, por que rasga tuas vestes? Mande ele vir até a mim, porque ele vai saber que há profeta aqui em Israel, tem profeta. E ali Deus vai, e Naamã ainda acha ruim, porque o Eliseu não saiu da sua casa. Por isso que eu acho que no contexto dá-se a entender, porque ele ficou aborrecido, porque o Eliseu não foi lá, ou botar as mãos sobre ele, porque o Eliseu não foi lá passar a mão na lepra. Eliseu mandou o moço fala para ele, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes. E ele ficou indignado. Então, por isso é que eu acho no texto, né, pelo contexto da história, que ele queria o quê? Ser bajulado, porque ele já estava acostumado. Na terra dele, todo mundo onde ele passava devia se curvar, devia falar, esse é o que dá vitória ao povo, né, da Síria. Olha, lá vem ele, prepara o caminho para ele passar. E chega lá, Eliseu faz totalmente diferente. Fala, manda ele lá, manda o moço ir lá, vai lá, fala com ele para mergulhar no rio. Aí o outro vai e fala assim, se ele mandasse você fazer algo difícil, você não ia fazer? Deus usa mais um dos seus soldados ou servos. Se ele mandasse você fazer coisa mais difícil, você não iria fazer? Como quem diz, vai lá e faz, mergulha lá no rio, vamos ver o resultado. Querido, nós queremos muitos resultados, mas precisamos saber como chegar nesse resultado. Muitas das vezes os resultados são muito bons, mas tem resultados que às vezes a gente vai dando um jeitinho pelo caminho, para poder ficar mais fácil. E aí nós temos que voltar lá no ponto de partida, para começar tudo de novo, até você entender. E, queridos, eu quero deixar essa palavra no coração de vocês, que nós possamos decidir, escolher, porque existem coisas dentro da palavra de Deus, que a escolha, Deus já nos chamou, Deus já nos convocou, mas a escolha de fazer é nossa. A escolha é minha, a escolha é sua. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero fazer, eu quero ver vidas transformadas. Não tem nada mais gratificante do que ver a palavra de Deus entrando no coração das pessoas e as pessoas serem transformadas. Você vê pessoas que você às vezes passava por ela e não dava nada por ela, e daqui a pouco quando você vê, você fala assim, Jeová, eu me admiro, eu fico apaixonada. Por quê, queridos? Porque eu vejo em tudo na minha vida, seja na mínima coisa, não que nós não tenhamos fraqueza, tem muitas fraquezas. O quarto secreto é que sabe, quando você entra lá dentro. O quarto secreto sabe, quando vocês entram, quando nós entramos lá dentro e falamos, Deus, essa fraqueza eu preciso tratar dela, eu preciso cuidar dela. Qual é o processo? O que eu preciso fazer para ser tratada, ser curada, ser restaurada, ser modificada? Eu poder ajudar pessoas que às vezes têm fraquezas igual a mim. Em determinadas áreas, irmãos, eu costumo dizer que Deus, Ele deixa um pouquinho, bastante tempo, porque nessas fraquezas, nós entendemos a nossa dependência no Senhor. A nossa dependência em Deus, ela é todos os dias, ela é toda hora, todo momento. Que nós possamos querer ser
podemos ser a menina que indica o caminho, podemos ser o profeta que usa a sua autoridade para curar, para libertar, para trazer uma palavra de purificação, a qual o Senhor nos ensina, porque Naamã saiu curado de lepra, Naamã saiu curado da alma, Naamã saiu curado do seu físico, ele saiu pronto, porque Deus não faz nada pela metade. Deus, quando faz, Ele faz por completo. E isso é que, assim, nós temos que entender. Deus, quando Ele começa um processo, Ele tem o começo, Ele tem o meio e tem o fim. Deus, Ele tem uma trajetória nos processos para a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos escolher nessa noite, olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu quero ser como essa menina, eu quero orientar. Porque o papel dela, queridos, às vezes, né, era uma menina, mas é uma menina a qual trouxe libertação e cura física, emocional e espiritual para um homem. Cada um tem a sua função. E o Senhor sabe qual é a nossa função. Ele já nos chamou. Basta nós nos colocarmos naquela posição. Eis-me aqui. Senhor, qual é os teus sonhos para a minha vida ministerial? Qual é o teu sonho para a minha vida secular? Qual é o teu sonho? Porque tudo o que Deus faz é para um propósito, é para a glória do seu nome. Tudo é para Deus, tudo é para Ele. Deus não trabalha sem propósito. Deus não faz nada na vida de homem nenhum sem um propósito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque por causa do propósito de Deus nós estamos aqui. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós nessa noite, continuarmos, escolher o caminho que queremos. Ser Eliseu, o profeta, ser a menina. Porque Naamã sofreu. E eu costumo dizer, eu acho que ninguém vai querer ser Naamã. Todos vamos querer ser quem? O profeta ou então a menina, para poder indicar caminhos e mostrar caminhos e levar ao homem de Deus. E esse homem de Deus e mulher de Deus pode ser cada um de nós aqui nessa noite. Amém?